Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre um problema grave que vem chamando a atenção em Alagoas. É o estupro de vulneráveis. Com frequência, casos assim ocorrem em um local que deveria ser um dos mais seguros, a escola. Aqui no estúdio vamos falar sobre uma lista com as espécies da fauna mais apreendidas nas fiscalizações do INMA no estado. A ideia é que a publicação sirva como instrumento de consulta e ajude contra o tráfico de animais silvestres. Também vamos falar sobre o mau hálito, um problema que traz constrangimentos a mais de 50 milhões de brasileiros, mas que na maioria dos casos pode ser evitado e controlado com medidas simples de higiene. E vamos mostrar uma rede social que tem feito a cabeça de muita gente aqui em Alagoas. Não importa a idade. Um dado alarmante tem chamado a atenção em Alagoas. É o número de casos de estupros de vulneráveis. Das 204 ocorrências de estupro em 2016, 181 são de pessoas vulneráveis. Isso inclui crianças, idosos e deficientes mentais. Esses ocorrem com muita frequência num ambiente que deveria ser seguro, as escolas. Os crimes sexuais praticados no ambiente escolar estão cada vez mais frequentes. As mulheres continuam sendo as maiores vítimas e os números não escondem isso. Não há muitos estudos no Brasil a respeito do assunto, mas de acordo com uma pesquisa recente feita pela revista inglesa Times com cerca de 2.000 crianças, 56% das meninas e 40% dos meninos disseram que já sofreram assédio sexual na escola. A pesquisa foi um pouco mais longe e constatou que 13% das meninas e 3% dos meninos afirmaram categoricamente que já foram tocados contra a própria vontade. Em 2015, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, foram registrados em Alagoas 540 estupros. 446 envolvendo pessoas vulneráveis, como crianças, idosos e deficientes mentais. Esse ano já são 204 estupros, 181 contra vulneráveis. E aqueles que ocorrem na escola? De quem é a responsabilidade? Da direção do estabelecimento quando se omite ou dos pais quando não orientam os filhos? Eu acho que são duas responsabilidades aí. A dos pais e a da escola. A dos pais é de orientar o quão mais cedo possível os filhos, numa linguagem, claro, adequada, de uma forma que eles entendam, né, na idade que eles têm, como se prevenir. Eles precisam saber identificar quando eles estão sendo abusados de alguma forma. E a escola também precisa estar muito atenta, saber identificar quando tem um adulto, seja ele quem seja, pode ser um pai, uma mãe, ou até um funcionário outro funcionário da escola, de saber identificar quando essa pessoa está tendo um comportamento suspeito. Isso a escola precisa saber detectar, porque quando a gente entrega o nosso filho na porta da escola, é como se estivesse deixando em casa. No entendimento da lei, existem tipos diferentes de crime sexual. O estupro, por exemplo, é o sexo não consentido com pessoas adultas. Quando praticado com crianças até 14 anos ou deficientes mentais, mesmo quando consentido, é estupro sim. Esse advogado explica o que configura o crime sexual. É todo aquele ato que atenta contra a dignidade em relação à sexualidade humana. O que seria dignidade em relação à sexualidade humana? Seria o sentido de pudor do indivíduo, abrangeria a liberdade de disposição sobre o próprio corpo e sobre os desejos sexuais próprios ou alheios em relação a si próprio. Então, todo atentado a essa dignidade sexual, que não precisa necessariamente ser caracterizado para ser crime sexual, ser caracterizado pelo ato de fazer sexo contra a vontade da vítima ou de tocar, porque o próprio assédio sexual independe do toque. O abuso sexual ocorre, na maior parte das vezes, quando a vítima tem intimidade com o agressor, seja por motivo afetivo ou profissional. É uma agressão, seja ela de homem para homem, de mulher para mulher, de professor para aluno, de professor para colega de trabalho. É uma relação de poder, né? Eu tenho uma hierarquia acima de você e você tem que me conceder esse favor.
O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas vai lançar uma lista com espécies mais apreendidas durante as fiscalizações realizadas pelo Estado. A ideia é que essa publicação sirva como instrumento de consulta, tanto para o próprio IMA quanto para os outros órgãos que combatem o tráfico de animais silvestres. A captura e o comércio ilegal dessas espécies representam uma grave ameaça à fauna alagoana. Aqui no estúdio está a bióloga do Núcleo da Fauna do IMA, Gabriela Gama. Gabriela, as apreensões, elas dizem o quê? E por que vocês desenvolveram esse projeto? Essa publicação ela vem para apresentar as espécies mais capturadas pelo comércio ilegal aqui no estado de Alagoas. Então, isso mostra a disposição, quais são as espécies que as pessoas mais têm afinidade, mais capturam, quais são as espécies mais valorizadas pelo comércio ilegal. Então, a partir essa publicação, ela vem para dar um auxílio aos técnicos da fiscalização, tanto do IMA quanto do batalhão e dos demais órgãos que fazem fiscalização ambiental. O que é que eles mais apreciam no mercado negro de animais? Principalmente as aves, né? Os passeriformes, que são os passarinhos de canto, as aves de canto são... Curió. Isso, curió, papacapim, são as aves mais apreciadas aqui pela população. Há um comércio forte disso, né? Porque se a pessoa gosta tanto de passarinho, por que não deixa ele voando, né? Pois é. Mas cada pessoa existem maneiras de se criar passarinhos legalmente. Existe uma licença que o IMA, em parceria com o IBAMA, é uma licença federal, é um tipo de autorização ambiental que a pessoa pode se tornar criador amador de passeriformes. Essa licença é o IMA que cede essa autorização. Então, as pessoas têm que procurar saber, se informar de maneiras legais de se criar as aves, para evitar essa retirada de animais da natureza. O que um criador ou um apreciador das espécies pode fazer? Tem que se dirigir ao IMA? Como é que é essa relação? Isso, a pessoa que deseja se tornar um criador amador de aves, ela tem que realizar um cadastro no IMA, com sua documentação pessoal, e pagar uma taxa de licença que é anual. E a partir disso, o IBAMA, a nível federal, disponibiliza um sistema online para o gerenciamento desse plantel e com isso o criador vai, com essa licença, a pessoa vai estar apta a comprar uma ave de cativeiro de origem legal, com nota fiscal, marcação individual. Tem um exemplo de um projeto no Rio de Janeiro sobre o mutum da Alagoas, né? Que eles já conseguem reproduzir em cativeiro a ave, que até em Alagoas eu acho que já está em vias de extinção mesmo, né? Em Alagoas o mutum não é mais observado na natureza desde a década de 80. Então, esse programa de reprodução que vem sendo realizado lá no Sudeste, ele está sendo feito em parceria com o ICMBio, com o IMA, com o IPMA, uma ONG daqui de Alagoas. E esse programa tem um programa de reintrodução que o objetivo é reintroduzir essa espécie na natureza. Espera-se que a partir do ano que vem. Agora, essa é uma particularidade de Alagoas, ou o Brasil inteiro tem esse grande problema que é o comércio ilegal de animais? Não, isso é um problema a nível mundial, né? E Alagoas, especialmente porque está na rota do tráfico. Então, tem muitas espécies aqui, principalmente do sertão alagoano, como da Mata Atlântica, que são muito apreciadas pelos criadores, né? Então, muita gente vem buscar aqui para revender em outros estados, revender fora do Brasil. E cada região com a sua particularidade, suas espécies, né? Isso. As encontradas em Alagoas são diferentes da de Pernambuco, são diferentes da Bahia, é diferente do Amazonas, né? Isso. Em Alagoas,
principalmente do sertão alagoano, o galo de Campina é um exemplo bem forte do comércio ilegal. É uma espécie muito capturada e muito apreciada. Então, ela é uma espécie que pode ser criada legalmente, você fazendo a licença e comprando ele de origem legal já de um cativeiro. Então, mas as pessoas precisam ter esse conhecimento. E que, por exemplo, o galo de Campina é uma espécie que ela é proibida a criação, você retirar da mata para criar em casa. Então, somente com a licença você pode E tem muita criar. gente que fica exibindo, né, os pássaros na rua, né, encontros de criadores, alguns licenciados, obviamente, Sim. né, e outros não. Né? Alguns mantêm cativeiros em casa, compram animais e eles morrem, né? Como morrem os passarinhos, né? Por que eles saem da natureza, quando chega no criadouro, eles não conseguem ter, vamos dizer assim, eles não se acostumam, não se adaptam com facilidade? Muito dessas aves, cerca de 10 aves retiradas na natureza, apenas uma sobrevive. Então, em média. Então, isso por conta de condições sanitárias, de condições de armazenamento dessas aves. Então, elas adoecem, umidade. Então, tudo isso prejudica essas aves. Então, para uma ave chegar no destino final dela, várias outras morreram para que o criador tenha aquele prazer de ter aquela ave só para a própria observação dele. Agora, vocês estão fazendo esse cadastro, vão lançar isso como um catálogo, enfim. Isso. Com essa publicação, ela está sendo, o objetivo dela, a princípio, é servir como instrumento de identificação para os órgãos fiscalizadores, mas também vai ter um alcance amplo para a população, no sentido de conscientizar, mostrar quais são as espécies mais vulneráveis, mais apreendidas e tentar buscar uma sensibilização da população com relação ao tema. E né? como será a divulgação disso? Bom, a divulgação a gente vai ser através do site do IMA, vai ter um lançamento e a publicação está prevista para ser lançada até o final do ano. É uma coisa boa, né? Pelo menos se você tiver alguma dúvida, você entra no site ou se não, tem acesso ao catálogo. Gabriela Gama, bióloga do IMA, muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço. Próximo bloco aqui no estúdio, vamos falar sobre o mau hálito. O problema ataca mais de 50 milhões de pessoas no Brasil, mas pode ser controlado, até mesmo evitado. E nossa equipe foi às ruas para explicar como funciona um aplicativo que está fazendo a cabeça de milhares de alagoanos. A gente mostra qual é depois do intervalo.